Você vai ouvir agora a palavra de Deus. Momento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados, como já frisamos antes, motivo de grande alegria de ter, essa oportunidade, de poder estar falando do amor de Deus, falando de tudo aquilo, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Louvado seja Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Carlos, somos ali do estado de São Paulo, estamos aqui em Curitiba já há 9 anos, Louvado seja o nome do Senhor. Aceitei o Senhor, eu gosto sempre de frisar isso. Aceitei o Senhor Jesus na minha vida, com 14 anos de idade, Louvado seja Deus. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem me dado uma família, tem me dado uma esposa, tem me dado filhos, Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele vela para com a sua palavra, Quando nós fazemos um ato, de nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, verdadeiramente Ele cuida de nós, Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós só temos que agradecer pela bondade do Senhor, pela misericórdia, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, tem feito nas nossas famílias. Louvado seja Deus. Eu gostaria, meus amados, nessa noite, a palavra que Deus nos dá nessa noite, aqui no Evangelho, segundo escreveu João, apóstolo João, louvado seja Deus, capítulo 16, glória a Deus. Depois, se o tempo nos permitir, vamos estar falando em mais um outro texto. Então nos diz aqui a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5, nós vemos aqui o Senhor, Senhor Jesus, o nosso mestre, nosso mestre amado, já em seus últimos tempos, aqui na face da terra. Depois ele fez a obra de Deus, tudo aquilo que o Pai o havia determinado para ele, que as Escrituras assim o apontavam desde Gênesis, falando do Messias, do prometido, daquele que haveria de vir para resgatar, para libertar. Então nós vemos aqui, quando a palavra do Senhor nos diz, capítulo 16, versículo 5 em diante: mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer a vós, mas não a podeis suportar agora. No entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele ouvir, isso Ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, portanto eu vos digo que Ele tomará do que é seu e vô-lo mostrará. Amém?
Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, né, o Senhor deixando, podemos assim dizer, quase que das suas mensagens finais, porque ele já sabia que estava chegando a hora, né, a hora de ele partir, a hora de ele enfrentar o Calvário, né, porque assim estava nas Escrituras, glória a Deus. Então ele aqui começa a dizer, né, mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Então, meus amados, nós olhamos aqui na palavra do Senhor, já desde o capítulo 15 também, né, nós vemos que quando o Senhor começou a dizer aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né, que estava chegando a hora, o ministério do Senhor foi aproximadamente 3 anos, né? Por 3 anos o Senhor, ele esteve ali fazendo a obra do Pai, né? Fazendo maravilhas que a Escritura Sagrada, ele nos fala que se fosse anotar tudo o que o Senhor fez nos 3 anos do seu ministério, a palavra do Senhor nos fala que nem todos os livros do mundo caberia, né, o que está escrito nas Escrituras. Então, muitos milagres nós vemos aqui nas Escrituras, mas não é, quem sabe, 1% de tudo aquilo que o Senhor realizou. Louvado seja Deus. E nesse momento, nós encontramos ali o Senhor já preparando os seus apóstolos, né, porque eles haveriam de continuar a fazer essa obra maravilhosa, né? Então ele dizia, é quase chegada a hora de eu ir para o meu Pai, né? Versículo 6 ele diz, mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, né? Então, meus amados, ali os seus discípulos que estavam acostumados, né, a ver o Senhor fazer maravilhas, a ver o Senhor multiplicar os pães e tantas outras coisas, né? E agora o Senhor falando da sua partida, o próprio Jesus aqui está dizendo, a tristeza encheu o vosso coração, louvado seja Deus. Mas irmãos, era tudo, isso era necessário que acontecesse. Era necessário que o Filho do Homem fizesse a obra do Pai, da qual ele foi designada, né? Louvado seja Deus. Porque se o Senhor assim não fizesse, se o nosso Deus não desse o seu Filho, Jesus Cristo, né? Nós teríamos que seguir o Antigo Testamento, nós teríamos que seguir os 10 mandamentos, né? E a própria palavra de Deus, ela nos diz que o homem é impossível seja o homem mais dedicado, que mais se abster de todas as coisas, é impossível para ele cumprir os 10 mandamentos, e não somente os seus 10 mandamentos, mas os mais de 600 preceitos que estão na palavra de Deus. Por isso, eu sempre falo, né, que os 10 mandamentos, ele não foi feito para o homem cumprir, o homem no natural, mas sim para Jesus, né, porque ele cumpriu. Ele cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu por mim, cumpriu por você, para que nós pudéssemos, como nos diz as Escrituras, viver em novidade de vida, né? Louvado seja Deus. Então, prosseguindo aqui, aleluia, a palavra do Senhor, ela continua dizendo, todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vemos aqui que o Senhor, né, ele deixava ainda uma luz de esperança. Ele estava dizendo, olha, convém que eu vá, mas vocês não vão ficar sozinhos, né? Porque eu vou enviar um Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade que o mundo não conhece, né, meus amados? Mas a palavra do Senhor nos diz que nós conhecemos, porque Ele habita em nós, né? Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor,
A palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? Ali o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar em nós, ele vai, irmãos, tirar tudo aquilo que não presta. Eu costumo sempre dizer, né, que o que o Espírito Santo de Deus faz é como alguém que, quem sabe, está andando em certo lugar, ou até mesmo compra uma propriedade, e aquela propriedade ela está abandonada, né? Você sabe que se você deixar uma casa abandonada, alguém pode ir naquela casa, arrombar aquela casa, né? E fazer muitas coisas naquele lugar, fazer muita sujeira, destruir, né? Assim aconteceu conosco um dia, né? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós fomos seduzidos por esse mundo, fomos seduzidos pelas coisas desse mundo, nós nos afastamos do Senhor, nós pecamos. Então é como aquela casa que estava ali, para que alguém pudesse entrar, pudesse fazer o que quisesse naquele lugar, né? Assim aconteceu comigo, assim, quem sabe, aconteceu com você, né? O adversário, a palavra do Senhor nos diz aqui, nesse mesmo livro de João, capítulo 10, dizendo que ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Ele não vem para te ajudar, ele vem para destruir, ele vem para afastar, ele vem para tirar o homem da presença do Senhor, para afastar o homem cada dia mais da presença de Deus, né? Mas aqui o Senhor está dizendo, louvado seja Deus, né? Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu for, Consolador virá. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vemos que no decorrer, né, da história da igreja, o Senhor realmente cumpriu a sua palavra e nos deu o Espírito Santo Consolador. Quando derramou ali sobre seus apóstolos, que estavam ali reunidos, que todos nós conhecemos, ali no dia de Pentecostes, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus ali foi derramado, glória a Deus. E esse Espírito Santo de Deus, né, é Ele que nos dirige, é Ele que nos fortalece, né, é Ele o Consolador, que muitas vezes, né, quando nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com amigos, né, nos entristecemos a nossa alma, glória a Deus. E quando ali nós buscamos ao Senhor, né, como diz a palavra do Senhor, o melhor lugar para você buscar a Deus, né, na sua angústia, é você fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho, né, e se apresentar diante de Deus. Louvado seja Deus. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus, Consolador, né, da verdade, ele vem sobre nós. Ele vem nos fortalecendo, né? É como aquela casa que eu estava falando, aquela casa tudo suja, né, que alguém vai entrar ali, vai fazer necessidade, e tanto vai usar droga e outras coisas mais, né? Até que chega alguém que compra aquela casa. Louvado seja Deus. Se você comprar uma casa, com certeza você vai querer cuidar dela, né? Então você vai entrar naquela casa, você vai arrumar aquela porta, você vai arrumar as janelas, os vidros quebrados, você vai limpar. Então é isso que o Espírito Santo de Deus, ele faz na nossa vida, né? Continuando aqui, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Aleluia. Então, meus amados, essa função maravilhosa do Espírito Santo de Deus, né, faz as nossas vidas. Quando um dia nós, decepcionado, muitas vezes se arrastando, né, nas nossas dificuldades, em tudo aquilo que o adversário fez na nossa vida. Como eu acabei de dizer, que eu aceitei o Senhor com 14 anos de idade, né? E eu já tinha ido para muitos lugares, eu sempre, quase todos os domingos que eu podia, eu ia ali na igreja católica, né? Mas, irmãos,
da mesma forma que eu entrava naquele lugar, eu saía, né? Morava ali em Botucatu, ia ali nas igrejas maiores que tinha, ali no centro da cidade. Aleluia. Mas da mesma forma que eu entrava, eu saía. E até que um dia, eu estava muito com meus problemas, né? E a minha mãe já estava servindo ao Senhor. E eu senti no meu coração de ir conhecer aquele povo, né? E conhecer aquela igreja, aquela pequena igreja. E ali me enderecei, fui para aquele lugar e eu pude sentir algo muito diferente, né? Ou seja, o Espírito Santo de Deus, né? Ali trabalhando na vida daquele pastor, que ali ministrava naquele momento, um pastor muito usado por Deus, né? Um salão muito simples, um salão, o chão era de vermelhão, né? Mas ao chegar naquele lugar, aleluia, eu senti algo. Eu senti como que o Espírito Santo de Deus viesse me abraçar, né? Viesse me consolar, viesse me levantar, né? Para estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Então aqui está dizendo, né? O Espírito, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, né? Então aqui está dizendo, o mundo não crê em mim, o Senhor Jesus dizendo, né? Porque, irmãos, você falar que ama a Deus é fácil, todos falam, né? Que acredita em Deus, que crê em Deus, né? Mas aqui está dizendo a palavra do Senhor, do pecado, porque eles não creem em mim, né? Louvado seja Deus. A pessoa pode crer, né? Mas nega nas suas obras. As suas obras não condiz com tudo aquilo que o Criador tem para nós. Versículo 10, da justiça, porque eu vou para meu Pai, e vós não me vereis mais, né? Glória a Deus. Então aqui o Senhor novamente ele afirma, né? Eu vou para meu Pai. Era necessário que o Senhor, né, passasse tudo aquilo que ele passou, para que o Espírito Santo Consolador ele viesse. O Espírito da verdade. Então, não é o homem, não é o pastor, não é o pregador que vai te convencer, que me convenceu, né? Mas é o Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhando, ele vai modelando, né? Ele vai tirando tudo aquilo que te impede de você ter uma comunhão plena com o Senhor. Glória a Deus. Versículo 12. Eu ainda tenho muitas coisas a vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Louvado seja Deus. Então, meus amados, ali o Senhor dizia, né, que muitas coisas o Senhor ainda teria para dizer para eles, mas eles não estavam preparados, porque ainda não havia recebido essa unção, né? Porque, meus amados, quando nós estamos na presença do Senhor, né? Quando muitas vezes nós nos reunimos em um certo lugar, em um templo, né? Ali clamamos a Deus, ali ouvimos a palavra de Deus, ali ouvimos testemunhos, louvado seja o nome do Senhor. Ali naquele momento o Espírito Santo de Deus, ele vai testificando na nossa vida, né? Glória a Deus, ele vai testificando o propósito que ele tem na minha vida, na sua vida. Então aqui o Senhor dizia, eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Glória a Deus. Então, meus amados, quando nós olhamos também o testemunho de apóstolo João, ou seja, apóstolo Paulo, que ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Deus ele tem mistérios maravilhosos, aleluia, que ele pode, ele quer desvendar nas nossas vidas, glória a Deus. Então, quando nós nos entregamos a ele, louvado seja o nome do Senhor, ele vai operando na nossa vida, ele vai abrindo a nossa mente, ele vai nos dando palavras inefáveis que vêm, aleluia, glória a Deus, para nos fortalecer, para nos renovar, para nos levantar da nossa queda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 12, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, ali o Senhor Jesus continua testificando, né, do Espírito, aquele Espírito que ele haveria de enviar, o Espírito Santo da verdade, né? Aqui está dizendo, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala, né, de tudo aquilo que o Pai o tem outorgado, né, para dirigir a nossa vida, para nos fortalecer. Louvado seja Deus, glória a Deus. Versículo 14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo mostrará. Louvado seja Deus, aleluia. Então, meus amados, a caminhada de um cristão, de um servo de Deus, irmãos, é de experiências com Deus, né? Quando a pessoa se converte a Deus, é como a palavra do Senhor nos diz ali da semente que é lançada, né? Quando o semeador, ele lança a semente, e uma parte daquela semente, a palavra do Senhor nos diz que ela cai em pedra, né? E assim sendo, aquela semente que cai naquela pedra, não tem como ela germinar, não tem como as suas raízes ali se entrelaçar para sustentar, né, aquela sementinha, e ela morre. Assim também é aquela semente que caiu no meio do espinho. Então a pessoa quando começa a servir ao Senhor, quando ele entrega a sua vida, é como aquela semente, louvado seja Deus, ele não tem experiência com Deus, aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, no decorrer da nossa caminhada de fé, né, no decorrer dos anos, nós vamos tendo experiência com Deus. O Senhor, ele vai lapidando a nossa vida, ele vai, né, como aqui está dizendo, versículo 12, quando ele, o Espírito da verdade, vier, guiará em toda a verdade. Glória a Deus, porque ele não falará de si mesmo. Então, glória a Deus, quando nós, na nossa caminhada de fé, né, nós vamos tendo essas experiências, o Espírito Santo de Deus, ele vai testificando em nós, ele vai nos fortalecendo. Aleluia. Então nós vamos prosseguindo, né? Nós vamos prosseguindo na jornada, nós vamos prosseguindo a cada dia nessa batalha. Porque Efésios capítulo 6, ele fala, né, das nossas armas, né, que nós temos, da nossa batalha, que não é contra a carne e o sangue, louvado seja Deus. Então, meus amados, quando nós vamos trilhando esses caminhos na presença do Senhor, o Senhor vai nos dando as armas, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai nos capacitando, louvado seja o nome do Senhor, até chegarmos o dia de nós terminarmos